A teologia deve estar conectada com a vida. Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer encontrar você novamente aqui nesse canal, onde juntos nós podemos estudar a Palavra de Deus. Estamos fazendo estudos expositivos nas epístolas, nas cartas. Dessa vez estamos estudando Filipenses, versículo por versículo. Muito obrigado por estar aí. Se você não é inscrito no canal ainda, como eu peço todos os dias, se inscreva, curta, comente, compartilhe. A sua interação conosco, ela é sempre muito bem-vinda e também muito importante. Nós vamos hoje começar um bloco de estudos a partir do versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos hoje começando aqui a partir do versículo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. É importante nós olharmos e pensarmos, antes de detalharmos esses versículos de 6 a 11 do capítulo 2, e expor a questão que Paulo sempre frisava: a necessidade da doutrina estar conectada com a vida. A doutrina, ela precisa estar ligada com a vida. William Barclay diz que esta é a passagem mais importante, mais emocionante que Paulo escreveu sobre o Senhor Jesus. Nesse texto aqui, dos versículos 6 a 11, Paulo alcança as alturas mais excelsas de uma reflexão teológica acerca do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Como é precioso esses versos aqui. O contexto nos revela que Paulo está tratando de um problema prático na vida da igreja e exortando-os a viverem em unidade. Paulo está expondo o seu pensamento teológico, mas com um profundo desejo de resolver na igreja algo prático, que é a questão da unidade. E eu acho isso maravilhoso, a forma com que Paulo une, não é, teologia com a vida. Paulo, ele passa as lições profundas teológicas, explanando algumas coisas assim, das mais profundas, não é, na teologia, mas sempre conectado com a vida, com a prática. E isso é algo extremamente precioso. A doutrina conectada com a vida. Paulo não é um teólogo de gabinete, Paulo não é uma pessoa que está apenas procurando conhecimentos, mas ele liga o conhecimento com a prática da vida. A teologia precisa estar conectada com a vida. A teologia determina a ética. A doutrina é a base para a solução dos problemas que atacam a vida da igreja. A igreja precisa pensar teologicamente, mas toda a teologia, ela precisa desembocar em uma prática, senão vai virar apenas conhecimento, senão vai ficar apenas na teoria, e ela precisa ser prática. Eu sempre gosto de dizer que o cristianismo é prática, é vivência, é você aprender, conhecer, mas aquilo seja prático na sua vida, na sua conduta. William Barclay diz que em Paulo sempre se unem teologia e ação. Para ele, todo o pensamento deve necessariamente converter-se em um caminho de vida. Em muitos aspectos, essa passagem é uma daquelas que tem o maior alcance teológico do Novo Testamento, mas toda a sua intenção é persuadir, é influenciar, é impulsionar os crentes de Filipos a viver livre da desunião, livre da desarmonia e da ambição pessoal. Eu acho isso tremendo e nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus precisa ser prático na nossa vida. Precisa ser algo que vai impactar diretamente a nossa vida enquanto igreja, enquanto cristãos. A vida de Cristo, e usada por Paulo aqui, deve ser o exemplo máximo para a igreja. Paulo corrige os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas oferecendo a ele conceitos, eu poderia dizer conceitos doutrinários,
mas mostrando o exemplo de Cristo, ou seja, entrando na profundidade teológica, falando de Cristo, mas trazendo o exemplo para a igreja. O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus, seguir o seu exemplo, andar nos seus passos. É a forma de tratar o problema da igreja. A igreja de Filipos está sendo atacada por inimigos internos, externos, e Paulo traz aqui o exemplo do Senhor Jesus. O versículo 5 aqui do capítulo 2, Paulo já disse, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, para corrigir os males, olhe para Cristo. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo. Nós precisamos buscar em Cristo o auxílio dele, a direção dele, imitar o Espírito que serviu de base para os seus atos. Atitudes de autorrenúncia, visando auxiliar os outros. Isso deve expandir, raiar, iluminar a nossa conduta enquanto cristãos, olhando para o exemplo de Cristo. É claro que nós não vamos conseguir imitar tudo o que Cristo fez, não é? Tem atos de Cristo, o ato redentivo de Cristo, sofrer, morrer vicariamente em favor de inimigos, homens perdidos. Só Cristo podia fazer, pois só Ele não tinha pecado. Mas as suas atitudes, o seu espírito de servir, de se doar, isso nós precisamos olhar e praticar e colocar nas nossas vidas. Jesus, Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, a forma de se dedicar, de servir, de buscar. E quando nós olhamos para Cristo e somente para Cristo e procuramos imitá-lo, nós vamos conseguir viver uma vida em mais unidade. Sabe, meus amados, tudo que nós conhecemos de Deus precisa servir para a nossa prática. Eu termino mais uma vez dizendo, a teologia deve estar conectada com a vida. Não adianta conhecer de Bíblia se isso não te gera prática de vida. Tem muita gente que é bom de conhecimento e ruim de prática, né? Você conhece pessoas assim, porque eu também conheço. Pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas não pratica. Não conecta a teologia com a vida. Então aquilo que você conhece, mesmo pouco que você conhece, mas isso precisa ser prático. E o apóstolo Paulo dá uma lição para nós nisso. E a gente vai estudar isso aqui nos próximos estudos. Pega a teoria, pega a teologia, mas pratica, coloque em prática. Estude a palavra de Deus, busque conhecer a Deus para te servir de prática, não para você ficar navegando em estudos profundos, em conhecimentos teológicos, naquela profundidade, mas que não te serve para a prática. Quantas vezes nós encontramos estudos assim, não é? Quantas vezes a gente assiste, ouve estudos, mensagens profundas, de muito conhecimento teológico, mas que termina o culto, termina o estudo, a mensagem, você vai falar, isso vai me servir para quê? Do portão para fora. Isso vai me servir para quê na vida diária? Paulo sempre conectava a teologia com a prática. E aqui ele vai descrever algo profundo de Cristo, do relacionamento, de quem é, mas praticando, aplicando na vida da unidade da igreja de Filipos. Que Deus nos abençoe a conhecer a palavra, praticar a palavra, viver a palavra e tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo encontro.